Vamos colocar de pé, vamos ler a palavra de Deus, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu quero ler uns versos para nós, do primeiro até o versículo 7. Eu quero vos trazer uma palavra nesta noite, uma palavra de Deus, palavra que primeiramente falou comigo, e eu quero também ministrar ao coração dos irmãos. Espero que o Espírito Santo me conceda a graça que eu consiga falar daquilo que Ele já falou ao meu coração. Espero que você esteja com o seu coração aberto também, para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Diz o texto assim: assim, pois, importa que todos nós nos consideremos como ministros de Cristo e encarregado dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações dos homens. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que vocês sobressaiam? E o que é que vocês têm que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Versículo 8, vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram até a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Amém, só até aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, graças te damos, ó Deus querido, Deus amado, por esta oportunidade e pelo privilégio que temos de nessa noite ministrarmos aqui a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida e venha sobre esta congregação. Pai querido, eu quero amarrar no mundo espiritual agora toda força contrária, todo ladrão da palavra, toda ação maligna, tudo que não presta, tudo aquilo que queira, ó Deus, impedir o fluir natural da Tua palavra neste lugar, que seja, Deus, amarrado no nome do Senhor, e que todos os pensamentos sejam trazidos cativos a Ti nessa noite, e que a Tua palavra possa penetrar a um mais fundo, a um mais profundo em nossos corações, e que o Senhor possa nos trazer a verdade, ó Deus querido, nessa noite, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa a Tua congregação nesta noite, Pai. Fale conosco, Pai, ministre aos nossos corações. Não permita que nenhum ladrão da palavra, nenhuma interrupção, nada que venha, ó Deus, para perturbar, seja de origem humana, espiritual, seja qual for, ó Deus, nós amarramos no nome do Senhor e nós declaramos que esse lugar será saturado da Tua glória e da Tua presença nesta noite, para a glória do nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu me coloco em Tuas mãos como instrumento para ser usado por Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, pode sentar, por favor. Nós vamos meditar um pouco aqui dentro desse texto. Nos últimos tempos, Deus tem falado muito comigo a respeito da igreja, do povo de Deus, daqueles que se declaram crentes e servos do Senhor. Nós vivemos em um tempo de grande paralisia espiritual, algo que realmente é preocupante, não é? As pessoas não avançam, não crescem, e isso é muito triste, apesar de que Deus nos deu tantas coisas. O Senhor nos concedeu tantas benesses, tantas coisas maravilhosas para promover o crescimento, para que nós possamos crescer nele.
mas mesmo assim nos vemos interrompidos por pequenas coisas, às vezes, coisas banais dessa vida, às vezes algumas inerentes à nossa natureza, outras que são agregadas a nós por meio do meio que nós vivemos, por meio, né, de todo o sistema que a gente está dentro dele, mas o certo é que uma grande paralisia tem entrado dentro da igreja. Isso é preocupante, porque nós muitas vezes lutamos contra essa paralisia, e como não vemos progresso em nós, desistimos da luta e jogamos a toalha, literalmente, não é? Porque não vemos uma saída nisso. Mas nessa noite eu quero trazer aqui alguns paralelos para nós, para a gente compreender quem somos e quem é que nos justifica, quem é que de fato tem esse poder e essa autoridade sobre as nossas vidas, de fazer de nós o que somos para a glória dele. E há algo que tem paralisado a igreja, que Deus tem mexido muito comigo, que é a questão do orgulho. Hoje nós cantamos aqui sobre o orgulho. Meu orgulho me tirou do jardim, a sua humildade me colocou de volta dentro do jardim, não é? O orgulho, irmãos, é um pecado inerente ao homem, ele faz parte da natureza do homem, né? E ainda assim, mesmo ele sendo inerente a nós, é de todos os pecados, para mim, o mais tolo, o mais bobo que existe. O orgulho, né? Esse desejar ser, ou desejar ser, está acima de alguém. Essa vontade de querer viver a sua vida debaixo do seu próprio controle e de achar que você é suficiente para isso. Eu poderia nessa noite, para falar do orgulho, usar vários argumentos aqui para mostrar quão absurdo é o orgulho. Mas isso não adiantaria muito, por quê? Porque eu não conseguiria extinguir a vitalidade do orgulho. O orgulho é algo que está patente à nossa natureza humana e que tem que ser subjugado pelo entendimento da palavra. Quando nós compreendemos as Escrituras, isso faz com que esse orgulho que existe em nós seja subjugado, quando nós entendemos quem somos. Mas de todos os orgulhos, de toda espécie de orgulho, que eu vejo pessoas que se orgulham da beleza, né? Olha no espelho e olha para ele e fala, puxa vida, como é que você é lindo, né? Mas se você observar pessoas que eram mesmo lindos no passado, olham no espelho hoje e dizem, puxa vida, em que você se tornou, não é verdade? Isso passa, e passa diante dos nossos olhos. Eu às vezes olho para mim e falo, rapaz, você era demais, como é que você ficou assim, não é? Há o orgulho da inteligência, da capacidade cognitiva, da capacidade de raciocinar rápido, às vezes nos orgulhamos da nossa inteligência, né? Enquanto um está pedalando para subir o morro, você já subiu e desceu umas 3 vezes, não é? E você fala, puxa vida, eu sou mesmo bom, não é? Mas tudo isso passa quando bate um Alzheimer, quando bate alguma coisa desse gênero, e você nem se lembra mais quem você é, nem sabe quem você é. Há o orgulho de carreira, há o orgulho de tantas coisas, de família bem educada, bem comportada. Você olha para você e diz, puxa vida, minha família é nota 10, eu olho para do irmão ali, coitado dele, está sofrendo uma perrengue com os filhos, uma tribulação terrível, mas basta um probleminha bater as portas que você vai ver que a sua família não é tão perfeita assim, não é? Agora, para mim, de todos os orgulhos, o pior de todos é o orgulho da graça. É quando você se orgulha de algo que você deu, que não foi mérito seu, foi alguém que te deu, foi alguém que atribuiu a você, foi alguém que fez chegar até você. Então, o orgulho da graça, ele é pior para mim do que qualquer tipo de orgulho, porque os outros se dissipam completamente com os dias. O orgulho da graça pode te levar para o inferno, e esse é o problema. Não é? O orgulho da graça pode conduzir você direto para a condenação. Quando nós achamos que somos o que somos porque nós merecemos, nós fazemos por isso, não é? Como um grande pregador norte-americano e cantor, esteve aqui em Lisboa no ano de 2010, por aí, eu estava aqui, e eu me lembro que ele contou uma história, eu achei interessante a história dele, não pela positiva, mas pela negativa. Ele disse que um irmão chegou para ele e disse, fulano, você é um grande pregador, um homem que alcançou aí, né, o status de grande pregador, grande cantor, grande conferencista, não é? Como é que eu faço para ser como você? O irmãozinho também simples, não é? Ele disse, olha, são 20 anos investindo em mim, são 20 anos trabalhando duro, são 20 anos para formar o que eu sou hoje. Gente, como enganado estava esse homem, não é? E se ele continua com a mesma ideia hoje,
ele continua enganado, porque nós não somos nada de per si, nós dependemos de Deus para cada detalhe da nossa vida. É isso que o verso 7 desse texto que lemos diz. Coloca o verso 7 para a gente ver aqui. Pois quem é que fez com que você sobressaia? Quem é que fez você ser o que você é? Né? E o que você... Olha a outra pergunta, que coisa interessante. E o que é que você tem que não tenha recebido? Olha para você, o que você tem? Tudo que você tem foi recebido, foi Deus que te deu, cara. Meu irmão, minha irmã, foi o Senhor que te deu. Por que orgulhar de uma dádiva, de um presente? Isso é tolice, né? Agora, irmãos, muitas setas, elas podem ser atiradas em nossos corações quando há vaidade dentro de nós. Quando nós nos envaidecemos, não é? E para mim, nós nos embrutecemos quando envaidecemos. Nós nos tornamos pior que os animais quando achamos que somos alguma coisa. E era isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Era uma igreja que tinha todos os dons. Não lhes faltava nada. Eram pessoas que, em termos, se você fosse falar, puxa vida, que igreja que eu gostaria de fazer parte dela, porque o poder, o fogo caía, irmãos. Gente era curado, batizado com o Espírito Santo, falavam em línguas estranhas, o poder manifestava, era algo extraordinário. Mas Paulo vai dizer aqui que eles eram orgulhosos do que haviam recebido de graça, do que haviam recebido de Deus, não é? Podemos tomar, por exemplo, a ilustração que Deus dá a Jeremias, mandou ele ir na casa do oleiro, vai lá e dá uma olhada lá como é que é o negócio. Veja lá o vaso e lá na mão do oleiro, o vaso não vai dizer para o oleiro, por que você está fazendo desse jeito? E depois dele pronto, se ele tem algum mérito, o mérito é do oleiro, não do barro. A simetria, a perfeição do vaso deve-se ao facto de que o oleiro teve uma mão firme e fez com que ele fosse o que ele é, o que ele se tornou. E isso é maravilhoso, porque veja bem, Deus, Ele não se importa de onde você veio, Ele sabe que você veio do monturo, do monte de barro. Ele está entusiasmado com aquilo que você está se tornando, e você está se tornando o que está se tornando por conta dEle. Por conta da ação dEle na sua vida, é por isso que você é o que é. Sim ou não? Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho de nós, deixar o barro de lado. Quanto a nós, o simples fato de sermos criados, irmãos, deveria apagar todas as fagulhas do nosso orgulho, pelo simples fato de você não poder criar a você. Jesus disse, olha, qual de vocês, por mais ansioso que seja, que pode acrescentar um côvado? Pode acrescentar um dia à sua vida, por exemplo. Pode acrescentar uma hora à sua vida. Você não pode. Você é criado. E quem tem o domínio sobre você se chama Deus, o Criador. É Ele que determina todas as coisas. Amém? Mas o que somos nós, afinal? A Bíblia fala quem somos. A Bíblia descreve quem você é. A Bíblia, em uma passagem, chama os homens de gafanhotos. Em outra, chama-nos de uma gota de água, chama as nações de uma gota de água que cai de um balde. Se as nações são assim chamadas, quanto menos nós. Em algumas passagens chama-nos de poeira, pequenos grãozinhos de poeira, né? Não passamos de crianças recém-nascidos, mesmo quando estamos com os cabelos brancos. Mesmo depois que você alcançou uma certa idade, você continua criança, você depende de Deus, você depende do Senhor, a sua vida é completamente dependente dEle, sim ou não? Não passamos de formiga quando consideramos forte. Às vezes a gente acha forte, basta um sopro de Deus, Ele esmaga você e acabou. É ou não é? Uma formiga está ali andando, você vai, pisa nela, acabou, já era. É mais ou menos isso que você é, em relação a Deus, quando você acha que é muito forte, que você é muito capaz. Nós não passamos de burros selvagens, quando achamos que somos inteligentes. Quando você acha que você é muito inteligente, a Bíblia diz que Deus apanha o sábio na sua loucura, não é? Quando o homem acha que é muito sábio, Deus o apanha nisso e joga ele no pó, não é? Nós não passamos de tolos e vaidosos quando julgamos que somos mais excelentes do que qualquer outro irmão, do que qualquer outra pessoa.
Mas, queridos e queridas, isto bastaria para humilhar você, para dizer, para colocar você no seu lugar. O texto que nós lemos aqui, numa versão, na revista, Almeida Revista e Corrigida, se você a tem, lá está escrito assim: quem te fez diferente dos outros? Eu gosto mais desta versão. Quem te fez, o verso 7 vai dizer, quem te fez diferente dos outros? Já parou para pensar nisso? O texto original, lá no grego, quer dizer, se fôssemos transliterar esse texto, nós diríamos o seguinte: pois quem distingue você? Quem é que faz com que você seja diferente? Por que você é diferente? Por que, irmão? Essa pergunta deveria ser como uma navalha posta na garganta da nossa ostentação. Quando você pensar em se gloriar, lembre desta passagem: quem fez você ser o que você é? Quem é que te fez diferente? Olha o texto na revista Fiel, na versão Fiel. Quem te fez diferente? Foi quem, irmão? Foi você? Foi sua capacidade? O que você tem que você não tenha recebido? E se você o recebeu, por que você se gloria? Então, esse é o orgulho da graça, de algo que você recebeu de Deus. E nós nos gloriamos como se não tivéssemos recebido. Gente, pare e pense. Reflita sobre você um pouco, e você vai ver que a sua vida precisa ser mudada nesse ponto. Vamos nos esforçar para vencer o nosso orgulho, para vencer aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes faz nos parecer maiores que os outros. E se nós não tomarmos cuidado, isso é natural em nós. É natural você se comparar às pessoas. É natural. Vamos ver em primeiro lugar aqui dentro daquilo que eu preparei para a gente. O que nos difere dos outros são os atos providenciais de Deus para conosco. O que faz de você diferente do pior pecador que está lá fora no mundo é que Deus te alcançou pela graça. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que escolheu você. Você só está aqui por um ato da graça soberana de Deus. É por isso que você está aqui nessa noite. Para mim, um dos pensamentos mais pobres quando se trata de obra missionária é quando você pensa como missionário que você está indo para outra nação para fazer um favor para aquela gente. Se eu não for lá, eles vão morrer e vão ir para o inferno. Que pensamento pobre. Pobre. Você está indo para lá para cumprir um chamado, um propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Vamos pensar por um momento, irmãos, enquanto dos filhos preciosos de Deus, amados, que neste momento vivem em profunda pobreza. Quem aqui já viu a pobreza de cara a cara assim? Alguém já viu pobreza? Você chegar numa casa e a pessoa dizer, não tenho o que comer aqui dentro de casa. E às vezes são crentes, irmãos. Uma vez em Argentina, na província de Santiago, em Argentina, eu com a Débora, mas o pastor da igreja, fomos visitar um irmão que não tinha ido no culto. E nós chegamos na casa, são irmãos, são crentes. Fomos perguntar, pastor, irmão, por que você não foi no culto? O pastor perguntou para ele. Ele disse, tem uma semana que nós não comemos nada, eu e meus filhos, nós não tínhamos força. Nós só bebíamos chá com mate, com açúcar, né, Débora? Chá com açúcar. Mate, que eles chamam lá, uma bebida que eles tomam, não é? Sei lá, um tererê, um negócio assim, é tipo um chimarrão, mas acho que é frio. Nós passamos a semana tomando isso. Queridos e queridas, essas pessoas são de Deus também. Eles também são salvos. Enquanto você abre a sua geladeira e ela está cheia, você chega depois do trabalho e você tem um teto sobre a sua cabeça. Você tem uma família que te espera. E há pessoas que são filhos de Deus que não sabem onde, inclusive o próprio Cristo. Ele vai dizer, olha, para aqueles que queriam segui-lo, olha, vocês querem me seguir, a raposa tem covis, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça, ou seja, eu não tenho lugar para ficar.
Não é pecado ser pobre. É pecado, é o orgulho que te faz pensar que és melhor do que aqueles que nada têm ou que menos têm. Muitos hoje, filhos de Deus, podem estar dormindo com fome, com sede talvez, sofrendo perseguição. Pensa nesses campos de concentração. Aí estão muitos filhos de Deus que estão aí, queridos. Você não está num campo de concentração, você está dentro de uma igreja, dentro de um país livre, que te acolhe e que permite você ser crente aqui. Mas há irmãos nossos que vivem em lugares subterrâneos, em buques debaixo em meio ao deserto. Eles são piores do que nós? Não. E se Deus, pela sua graça soberana, te concedeu o privilégio de ter o que você tem, não é porque você é melhor. Não, senhores, você não é melhor do que nenhum deles. Eles são igualmente filhos de Deus como você. E não podemos nos gloriar em pensar que eles estão sofrendo ou padecendo porque são pecadores. Como muitas igrejas ensinam hoje, não, você tem que ter dinheiro, porque se você não tiver dinheiro, há algum pecado na sua vida. E o camarada luta, porque nem para todos Deus deu o dom de ter riqueza. E Deus sabe por que trabalha com a vida de cada um de nós, da forma como trabalha. Por que você é diferente? Por que você tem essa distinção? Quem é que faz você diferente? Meu querido, você tem que lembrar que tudo que você tem é pela providência, pela graça soberana de Deus para com você. Aleluia! Você tem que parar e pensar um pouco e glorificar a Deus pelo pão que está sobre a sua mesa, pela cama quente que você tem para dormir, aleluia, pelo teto sobre a sua cabeça. Sim, meus irmãos. Nesse momento na guerra, lá na Ucrânia, quantos filhos de Deus estão sem teto, porque destruíram, estão vagueando, muitas crianças separadas de seus pais, eles pecaram, são pior que nós? Não! Eu quero chamar a sua atenção para se humilhar diante de Deus, e ser grato pela família que você tem, por ter seus filhos perto de você, por ter uma casa para morar, por ter uma vida digna. Muitos filhos de Deus nesse momento estão oprimidos, irmãos, sofrendo, são abandonados pelos seus amigos. Muitos deles vivem o desalento do dia a dia, não sabem para onde ir. Agora, se Deus nos livrou dessas coisas e fez o nosso caminho um pouco mais agradável do que o deles, e se Ele nos distinguiu pelos dons comuns da providência divina, nós devemos gloriar diante do Senhor e não em nós mesmos. E nunca pensar que somos e temos o que temos porque somos bons, mas é porque Ele é bom na nossa vida, Ele é maravilhoso, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por que nós nos vangloriamos, se tudo que temos é dom dEle, Ele que nos deu? Oh, meu amado, isso teria que te tornar mais humilde, sabia? Isso teria que te tornar mais crente, sabia? Isso teria que levar você aos seus joelhos, não a vaidade de pensar que és. Agora, se mesmo assim o seu coração permanece duro, eu te convido a tirar um dia da sua vida. Hoje não se pode mais, mas aí é um hospital, andar pelas enfermarias e ver as pessoas que ali estão sofrendo. Eu estive 30 dias praticamente dentro de um hospital. As irmãs que trabalham, como enfermeiras sabem do que eu estou falando. Da dor e do sofrimento. Eu já ajudei muitas pessoas no momento da sua passagem. Já vi o sofrimento de várias facetas. Estive 30 dias com minha mãe, quando ela esteve ali no hospital, vendo ela definhando cada dia e morrendo cada dia. Se você acha que és melhor, então ande lá que você vai ver. Depois veja, você não precisa ir longe, talvez na sua vizinhança existam pessoas que estão dias e dias e dias, ou anos até, sobre uma cama. Há muitos que estão há anos. Eu conheço uma senhora que ela está há 15 anos já, ou mais. Ela não sabe quem ela é. O Alzheimer tomou conta completamente da sua mente. Ela vive como se não vivesse. E é uma filha de Deus.
uma mulher de Deus, que viveu a vida no Evangelho e andou com o Senhor. Eu te convido. Eu estive recentemente agora, lá no Mato Grosso, e fui para uma região lá dentro da floresta amazônica, e Deus me deu, para me confrontar, é claro, a oportunidade de visitar algumas famílias pobres. Ao olhar para aquela família, criança recém-nascida, criancinha pequena de 2, 3 anos, não tem móveis direito, dormindo no chão, dormindo sobre colchões sujos, sem ter condição nem para comer, nem para beber, para nada. Para conseguir beber alguma coisa, tinha que andar uma grande quantidade para conseguir pegar água no rio e trazer para casa. Quando eu olhei para aquilo, a menininha brincando, não é com brinquedo chique desse que a gente tem, não. Com coisas lá do mato mesmo, pedaços de madeira e coisas lá do mato mesmo. Sabe, irmão e irmã, quando nós olhamos para isso, a gente começa a agradecer a Deus pela vida maravilhosa que Ele nos deu e não nos orgulhar. A segunda coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção e traçar aqui um paralelo, é para os benefícios da graça. Como Deus tem nos ajudado, como Deus tem nos abençoado, irmão. Amém. Hoje você está aqui na casa de Deus, mas eu não sei se você já teve a oportunidade de sentar em igrejas para assistir um culto e pessoas sentar do seu lado e ficar no telefone celular, no telemóvel, enquanto o culto está acontecendo. Eles entram e saem da mesma forma. Muitos estão ali na igreja, mas a sua cabeça está em outro lugar, ele está pensando em outras coisas. E Deus te deu a graça de você sentar para assistir um culto e sentir a presença dEle, o poder dEle. Talvez do seu lado está sentado alguém que não está ali, mas você está ali. Você está ali e é abençoado por Deus. Mas isso não é porque você é melhor do que o outro. É porque a graça soberana de Deus abriu o seu entendimento para você entender a grandeza daquilo que você está fazendo. Ao seu lado pode sentar uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, eu não sei por que ele está falando, está agindo dessa maneira, eu não estou sentindo nada. Às vezes dentro da igreja, existem aqueles que você está ministrando, e eles estão sendo impactados pela palavra, e aqueles que estão dizendo, quando isso vai terminar? Quando isso vai terminar? Por que você não é um desses que está dizendo, quando isso vai terminar? Por que você está querendo dizer, ó Deus, fala mais comigo, fala mais, eu quero mais de Ti? Por que você tem essa fome e essa sede de Deus? Isso não tem que fazer de você um orgulhoso não, um soberbo não, achar que você é melhor não. Isso tem que fazer de você alguém humilde, entender que a graça de Deus que alcançou a sua vida e abriu a sua mente, o seu coração. Aleluia! É isso aí, irmãos. Isso aí. Muitos frequentam a casa de Deus tão regularmente quanto você. Eles cantam enquanto você canta, eles oram enquanto vocês oram, eles sentam enquanto vocês sentam, eles estão ali, mas sem esperança. Irmão, não é toda gente que frequenta a igreja que estão indo para o céu. Tem gente que vem à igreja por uma religiosidade, mas se Deus abriu a sua mente para entender a grandeza desse ato e desse momento, que é o momento que estamos na casa do Senhor, isso tem que te levar à humildade, ao joelho, e agradecer a Deus. Senhor, eu te louvo porque Tu abriste a minha mente e me fizeste compreender a importância e a grandeza de estar na Tua presença. Aleluia! O que faz você diferente desses outros que não são tocados? Por que você hoje não está aqui sentado como ouvinte insensível, endurecido para o Evangelho? Por que você não está nessa mesma hora, nesse mesmo momento, ouvindo essa palavra que eu estou pregando e ouvindo só com seus ouvidos exteriores, como muitos, às vezes, que estão aqui mesmo? Sim.
Ou talvez pessoas que vão ser alcançadas por essa mensagem de suas casas. Por quê? Aleluia. Que naquele dia que foi feito um apelo na igreja, você estava lá. Outras pessoas estavam lá também. Eu me lembro quando eu aceitei o Senhor. Por que que a graça tocou a sua vida de maneira que você não resistiu e levantou a sua mão e foi para frente e aceitou Jesus como Salvador? Aleluia! Isso é graça, isso é favor de Deus, gente, e nós temos que nos gloriar nisso, exaltar nisso, aleluia. Por que que somos diferentes muitas vezes? Que Deus não permita que nenhum pensamento de orgulho ou soberba venha atacar os nossos corações. A única razão porque você hoje é herdeiro de Deus, você sabia disso, que você é herdeiro de Deus? Tem herdeiro de Deus aqui? Levanta sua mão e dê glória a Jesus. Paulo diz que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, aleluia, você vai reinar com Ele. Por quê? Aleluia, porque Ele te diferenciou, Ele te escolheu, Ele foi atrás de ti, Ele te tocou, o seu coração se abriu e o Espírito de Deus entrou na sua vida. Isso é graça de Deus, isso é favor de Deus, aleluia. Paulo diz que nós éramos herdeiros da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que Ele nos amou, pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Você é o que você é, porque Deus é na sua vida. Isso deveria fazer você se prostrar, aleluia, e dizer como o salmista no Salmo 115, dizer: Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome se dá glória, por amor das tuas misericórdias. Aleluia, aleluia, por amor da tua benignidade, da tua verdade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, isso é maravilhoso, você poder vir e sentar na igreja, sentir o toque do Espírito, ser movido pelo Senhor. Quantas pessoas, domingo após domingo, sentam no mesmo banco que você senta junto contigo, e não há mudança neles. Vamos dar uma olhada agora para dentro da nossa casa. Quem faz você diferente dos outros? Alguns homens e mulheres cuja salvação, se dependesse de homens, estariam estaria completamente fora. Hoje eu ouvi um vídeo que me chocou completamente. Uma mãe que perdeu um filho para o tráfico, para as drogas. Menino assassinado, acho que no Rio de Janeiro, eu não sei de onde aquele episódio, aquilo que aconteceu. É o quarto filho que ela perde. Ela disse: esse é o quarto. Mas a forma como ela lidava com aquilo me deixou confuso. Ela dizia: eu falei de Jesus, eu mostrei o caminho, eu disse a verdade. E hoje o que eu posso dizer, olha, está a caminho do inferno. Irmão, isso... Talvez na sua família tenha pessoas endurecidas, endurecida como uma pederneira, e que não consegue ser tocado por nada. Mas você não desista deles e nem acha que você é melhor que eles, não. Quem são esses que muitas vezes nós olhamos e achamos que não têm direito e não vão conseguir? Muitas vezes esses são os nossos próprios filhos, marido, esposa e alguns membros da nossa família. Quantas vezes eu já vi pais dizer: olha, eu desisto. Não desiste não, irmão. Deus não desistiu de você. Eu não quero mais saber, se aí não vai dar certo, não, em nome de Jesus, não, aleluia. Pare um pouco, pare por um instante. Será que você é diferente deles? Não, senhores,
Por que você não está hoje onde eles estão? Por que você não está duro como eles estão? Por que você não é como os seus parentes que não conhecem Deus? Deixa eu te dizer, irmão, é simplesmente porque Deus, pela sua bondade, alcançou você. E o mesmo Deus que alcançou você pode alcançar a eles também. O mesmo Deus que mudou a sua história pode mudar a história de qualquer um. Aleluia! Se não fosse a graça nos nossos corações, ainda hoje nós estávamos como animais selvagens, perdidos. Eu peço a vocês, meus amados irmãos, todas as vezes que você viu um pecador endurecido, alguém que você leva a palavra e ele endurece. Esses dias falei com o filho de um pastor e ele estava tão duro, tão duro, tão duro. Eu disse: Débora, nunca vi ninguém mais duro do que esse moço. E quando eu estava diante desse moço, o Espírito Santo falou comigo: olha aí, está aí o retrato do que você poderia ter sido. Se o amor de Deus não tivesse te alcançado, se o Espírito não tivesse tocado na sua vida, no seu coração, você seria igual. Agora, queridos, eu quero chamar a sua atenção e quero que você olhe para fora. Olhe para aquela classe mais baixa da sociedade, aqueles que você pensa que são os piores. Aqueles que muitas vezes nós não queremos relacionar com eles porque se representam a escória de tudo. Muitos deles vivem em becos, debaixo de viadutos, e muitas vezes andando pelas nossas rodovias. Lá pelo Brasil a gente vê muito isso. Como é terrível, irmão, a dependência química, sim ou não? A dependência química, ela reduz o homem a uma condição de animal. As drogas mais pesadas, desde o álcool até qualquer outro tipo de droga, embrutece o homem. Como fere os nossos ouvidos quando você ouve alguém blasfemar o nome de Deus. Quando você ouve alguém falar contra Deus, como é que isso chega no seu ouvido? Dói, não dói? Dói muito. Quão terríveis são as maneiras pelas quais, irmãos, os que se entregam à prostituição, os que se entregam ao pecado da luxúria, que arruinam os seus corpos, arruinam as suas almas, e não ficam contentes por destruir-se a si próprio, levam outros com eles. É terrível você ver esse cenário diante dos seus olhos. Hoje lá no Brasil é difícil você assistir televisão, ver uma reportagem, um telejornal. É tanto sangue, tanta miséria, tanta desgraça, que você diz: Deus, onde eu estou vivendo? Quantas vezes o meu sangue gelou dentro de mim, ao ouvir pessoas pronunciar palavras de blasfêmia contra Deus. Coisas terríveis, não é? Agora pare e pense um pouco. Por que você é diferente? Por que você não está no álcool? Por que você não está na droga? Por que você não está no gueto dessas vidas, na prostituição? Por quê? Queridos, deixa eu te dizer, hoje você está junto com Jesus, sim ou não? Você vive perto dele, sim ou não? Hoje você está perto do Senhor, mas algum tempo atrás você estava perto do inferno. Você não tinha esperança, estava sem Deus no mundo. Alguns dos que estão aqui presentes são testemunhos especiais desta graça, porque apenas alguns anos atrás você vivia no pecado perdido.
Olhe para trás agora, veja que alguns anos atrás, aonde você estava e onde você está hoje. O que Deus fez na sua vida? Que mudança tremenda Deus operou em você. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Talvez algum tempo atrás você amaldiçoasse esse Jesus que hoje você defende. Você falasse contra o evangelho que você prega hoje. Mas agora quem é você hoje, irmão? Quem operou esse milagre na sua vida? Quem fez isso? Quem levou você para a mesa da comunhão com os filhos de Deus? Quem te fez sentar com príncipes? Quem te colocou numa cadeira maravilhosa? Aleluia! Quem colocou, aleluia, aleluia, esse desejo de ir para o céu, essa vontade, esse desejo de abandonar o pecado e seguir para Deus? Aleluia! Foi a graça do Senhor, foi o perdão, foi a misericórdia, porque por você mesmo você não estaria aqui hoje. Você não estaria aqui, pode aplaudir o Senhor, você não estaria aqui. Oh, aleluia, Pedro responde isso para nós. Coloca 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Entenda isso. Olha o que Pedro responde para a gente aqui, ele vai dizer o quê? Bendito seja quem? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, Ele fez o que com a gente? Ele nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, de entre os mortos. Quem operou isso em nós foi Ele, aleluia, foi através dEle que vivemos. Sim ou não? Oh, aleluia! Veja bem, irmão, você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você foi purificado pelo sangue redentor lá da cruz. Vocês foram feitos para ser diferente. Aleluia, vocês, aleluia, são diferentes neste mundo. Por quê? Quem fez de vocês diferente? Foi a graça de Deus, irmão. Você não é igual ao mundo, não. O mundo bebe, você não bebe. O mundo se prostitui, você não faz isso. O mundo mente, você não mente. O mundo anda no pecado, você não. Mas quem fez isso na sua vida foi a graça soberana de Deus. Foi ela, não é porque você é bom. Basta deixar você por um minuto. E você vai se tornar o pior dos piores. Aleluia. Aleluia. Você que prega a palavra de Deus, quem é que te preserva? Por que será que a sua mente hoje não está sendo usada pelo diabo para pronunciar palavras, para enganar as pessoas? Eu trabalhei por muitos anos no comércio, era um dos melhores na arte de vender, mas os meus métodos não eram os melhores. Até o dia que Jesus entrou na minha vida, eu tornei um dos piores vendedores, não sirvo para nada. O que te impede, ó diácono da casa de Deus, de hoje não estar servindo nas mesas do inimigo aí fora? A graça fez isso e nada mais, irmão. Foi a graça de Deus, amém. Foi a graça de Deus, amém. Agora eu quero que você volte os seus olhos, tira lá do mundo e volte para dentro da igreja. O tempo está terminando. Olhe para mim que isso que eu vou falar, o que eu falei até aqui é sério, agora o que eu vou falar é muito sério. Nós vivemos em um tempo de grandes apostasias, irmãos, de grandes desvios. Ouça isso com atenção. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que antes eles pareciam prontos para ir para o céu, mas hoje estão descendo ladeira abaixo a caminho do inferno. Nenhuma prova é maior, irmãos, para um verdadeiro ministro do que a apostasia do seu rebanho. A apostasia do rebanho é a maior tristeza do coração de um pastor. Todo o ataque dos homens, blasfêmia, enfrentamentos em tribunais, onde for,
que tiver que ir para defender o evangelho, nada disso é difícil. Mas é terrível quando alguém abandona a fé. Você senta com uma pessoa e diz: eu não quero mais, eu estou desistindo do evangelho, estou desistindo de Jesus. E você insiste e a pessoa não quer, e você insiste e ela não quer, e você fala mais uma vez, a segunda vez, a terceira vez, e ela diz não. Não tem nada mais triste para um homem de Deus. Como dói, irmãos, como dói para aqueles que são realmente espirituais, quando vemos pessoas que amamos desviando do caminho do Senhor. Tem um moço que eu vi crescer na igreja, é de uma das nossas igrejas aqui, e quando chegou a uma idade, 18, 19 anos, ele decidiu que não queria mais seguir a igreja, e que não queria mais também ser homem. Ele agora decidiu que ele era homossexual, decidiu seguir esse caminho. Eu o encontrava às vezes, e para mim era a coisa mais triste vê-lo fora da igreja, de mãos dadas com outro homem. Era terrível. Era terrível. É uma consternação muito, muito terrível para o meu espírito. Às vezes há casos tão evidentes e tão dolorosos que não conseguem passar despercebido diante de nós. Algumas das pessoas que talvez você ajudou a trazer para a igreja, quando você as vê no mundo, dói muito. Não sei em vocês, mas eu como pastor, eu sinto essa dor de uma forma profunda. Paulo, ele fala disso, ele diz: quem de vós que enfraquece, que eu não entristeça? Ninguém causa mais dano a uma obra do que os desertores, aqueles que param, aqueles que desistem, aqueles que não prosseguem. Meus queridos, mas agora eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante aqui. Porque mesmo diante de tantos que têm caído ao seu redor, você está de pé. Por quê, irmão? É tão fácil para você quanto para eles desviar-se, voltar atrás, desistir. Deus não te obriga a ficar aqui. Deus nunca te obrigou a ser crente. Ele não amarrou você e disse: olha, você não vai sair daqui. E por que você não sai? Por que você não volta atrás? Por que, pastor? Vocês pastores que estão aqui, por que vocês não abandonam o vosso chamado? Tantos abandonaram. Você é mais um apenas. Nem vai entrar na estatística. Por que você, músico, não deixa? Seu violão, seu microfone, sua voz. Por que você, líder de jovens, não deixa? Tantos líderes deixaram. Tanta gente fracassou. Por que você não fracassa? Ah, pastor, porque eu sou muito bom. Só esse pensamento já te colocou fora. Ó, queridos, quanto a você eu não sei, mas eu posso falar por mim. Eu sou um contínuo milagre da graça de Deus. Eu só estou aqui falando para vocês porque a graça de Deus me alcançou. Porque Deus é soberano, porque Deus é bom, porque Ele é maravilhoso. Se o Senhor me deixar por um minuto sequer, eu estaria totalmente destruído. Eu não estaria aqui, irmão. Eu não vou negar para você que muitas vezes eu quis deixar o ministério, não deixar a fé, mas deixar o ministério. Olhei para tantas coisas e falei: não quero isso. Deixa eu só colocar pequenos exemplos bíblicos muito rápido para você refletir. Olha para Abraão, o pai da fé. Deixa que Deus abandone Abraão por um minuto, e ele vai negar que a sua mulher é sua esposa. Ele vai enganar e vai negar a sua esposa.
Noé, o pregoeiro da justiça. Se Deus o abandonar, ele se embriaga e fica nu diante da vergonha perante os seus filhos. Deixa Ló, o ilustre, quando ele está cheio de vinho, ele se entrega aos braços do incesto e produz um fruto que apontará para o seu nariz a vida inteira e até os dias atuais. Deixa Davi, o homem segundo o coração de Deus, deixa Deus o abandonar. E em breve, ele mostrará ao mundo inteiro que o homem segundo o coração de Deus ainda é um coração mau e infiel. Deixa Deus tirar a mão de você. Deixa Deus tirar. Querido, nós só estamos onde estamos porque Deus está nos sustentando. Se você venceu o dia de hoje, na presença de Deus e cheio de fé, saiba que é Deus na sua vida. Se você conseguir chegar no dia de hoje, no final do seu dia, e olhar para trás e dar glória a Jesus, pelas vitórias e pelas conquistas, e pela sua fé ainda está de pé, glorifique a Deus, porque é Ele que te fez diferente. Aleluia. Eu te pergunto o que aconteceria com você se Deus te abandonasse? Se Deus te deixasse? Por isso, não seja precipitado, não seja autoconfiante. Confie no poder de Deus, dependa de Deus. É Ele que te guarda, amém? Isaías 27:3 diz: eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregrarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Quem é que te protege? De noite e de dia, a mão do Senhor que está sobre nós, de noite e de dia, todos os dias, aleluia. É a mão de Deus, irmãos, aleluia. Em Judas, verso 24 e 25, também a palavra de Deus diz a mesma coisa. E eu quero que você dê toda a glória a Deus nessa noite. Como disse o salmista, toda a glória ao Rei imortal, invisível, ao único Deus sábio, nosso Salvador. Ele tem feito todas estas coisas por nós e em nós. Alabashuriande komanai, me cantas. Oh, aleluia. Fique de pé, irmãos, por favor, em nome de Jesus. Eu tinha mais um ponto para falar, falo noutra altura. Queria que você pensasse um pouco a respeito disso. Você só é o que você é pela graça de Deus. Mas não zombe da graça de Deus, não barateie a graça de Deus, não pise na graça de Deus, não, senhores. Aleluia. O que diremos a respeito dessas coisas, meus irmãos? O que diremos a respeito de tudo que ouvimos aqui? O que diremos? Aleluia. A minha oração, ela é simples. Senhor, me humilha, Senhor. Tira todo o orgulho do meu coração. Me perdoe, Senhor. Irmão, você poderia hoje estar com seu pai, o diabo, mas Deus te resgatou e seu amor te alcançou. O orgulho não combina com o cristão. A soberba não combina com o cristão. Paulo, ao referir-se à questão do pecado, ele diz: eu sou o principal dos pecadores.
Em 1 Timóteo 1,15. Agora, pare e pense um pouco. Se Deus quis nos fazer diferentes, por que Ele não pode fazer outras pessoas diferentes também? Depois que o Senhor me salvou, uma conclusão chegou no meu coração. Eu não perco a esperança sobre ninguém, irmão. Ninguém. Se você foi trazido para a presença de Deus, por que não os outros? Porque não aqueles que estão lá à sua volta, por que não os seus vizinhos? Pregue a palavra, enche em tempo, fora de tempo, fala de Deus, anuncie o evangelho. Quem sabe a graça divina vai alcançar também a outros. Não cesse de anunciar Jesus. Não desista de orar por aquelas pessoas, seus entes queridos, aqueles que você ama. Porque da mesma forma que você foi perdoado, eles também poderão ser. Aleluias. Volte agora, crente. E munido desta verdade no seu coração, o Deus que te diferenciou pode diferenciar a vida de qualquer um. Não pode haver nenhum caso além da graça, não existe ninguém que está perdido demais que a graça não possa alcançá-los. Se seu pecado é como o Monte Everest, o maior de todos os montes, a graça de Deus é como o dilúvio, que fica 15 metros acima do Everest. Se há poderes que dominam os homens, a graça. Eclesiastes 11:6 diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente, aleluia, vão prosperar. Mais uma vez segue a pergunta: quem te fez diferente? A sua resposta deve ser: foste tu, Senhor. Tu mudaste a minha história, tu mudaste a minha vida. Levanta sua mão agora e declare isso: tu mudaste a minha história, Senhor. Aleluias. Agora, se Deus mudou a sua história, o que você está fazendo com isso que Ele te deu? Eu não quero censurar ninguém aqui nessa noite, irmãos, porque eu estaria censurando a mim mesmo se eu fizesse. Mas eu preciso, como homem de Deus, confessar as minhas próprias iniquidades e deixá-las diante do Senhor. Eu sou uma pessoa que ouve Deus, mas mesmo assim ainda não sirvo a Deus como Ele merece. Cada ato que eu realizo, e hoje eu pensava muito nisso enquanto orava de manhã aqui na igreja. Cada ato que eu faço para Deus é manchado, seja por falta de oração, seja por falta de fé, ou seja pelo orgulho. E eu tenho uma tendência também de me servir ao invés de servir a Cristo. Muitas vezes a ansiedade toma conta do meu coração, e eu quero terminar depressa aquilo que está nas minhas mãos. E ao invés de alegria, uma tristeza e uma frustração por não conseguir. E quando eu penso em tudo isso, eu bato no peito e digo: eu sou um servo inútil. E eu clamo todos os dias pela misericórdia de Deus. Hoje pela manhã eu clamava: Deus, tem misericórdia da minha alma. Sabe, irmãos, eu às vezes aborreço até as minhas boas obras, porque as minhas boas obras são tão más quanto as minhas más obras, porque isso não serve de nada diante de Deus. Não sei se vocês me entendem, eu só estou trazendo um desabafo. O
que Deus falava comigo, dizia: meu servo, diga à minha igreja, vamos parar de ostentar. Eu sei que alguns que aqui estão nessa noite não estão servindo a Cristo. Eu sei que muitos de nós que talvez estamos aqui não estamos fazendo nada para Deus. Eu te pergunto, você não pensou em fazer algo para Deus? Você contribui com seus dízimos, com as suas ofertas. Você faz aquilo que as pessoas te mandam fazer. Mas o que você dá a Cristo no secreto? O Senhor falava comigo hoje de manhã. Você dedica o seu ser a Deus? Mesmo quando ninguém vê nada que você está fazendo, você faz? Você gasta o seu tempo com Deus? Quando você escolheu a sua profissão, a sua carreira, você perguntou para Deus se era isso que Ele queria para você? Ou você escolheu a carreira e depois diz: Deus, abençoa a minha carreira para o teu serviço? Há muito por fazer e poucos para fazer. Eu gostaria, irmãos, de ter uma igreja viva e ativa, de modo que nunca houvesse necessidade de pessoas prontas para supri-las, e nem trabalho sem pessoas qualificadas e prontas para fazê-los. Se nós tivéssemos o mesmo espírito da igreja primitiva, já agora estaríamos, não no templo, mas aonde estão os necessitados, falando do amor de Deus. Eu penso, nós vivemos no distrito de Lisboa, quantas vilas aqui não há uma igreja? Pessoas têm que viajar quilômetros para vir congregar. Talvez lá perto da sua casa não tem lá uma igreja. Quem sabe você pode ser um instrumento de Deus para abrir uma porta, para que alguém possa congregar aí. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Que o Espírito Santo, Ele possa abençoar estas palavras, que primeiramente quebrou o meu coração, que me despedaçou, me destruiu. E que se você for atento à voz do Senhor, certamente vai falar com você também. Que Deus possa abençoar você, irmão, ajudando para que vocês amem mais aquele que é a sua esperança, que é a sua alegria, que é o seu consolo, que é a sua paz. Que você, ao fazer as coisas para Deus, não faça com ostentação, mas com espírito de servo que sabe o que o seu Senhor quer que faça. A Bíblia diz que aquele servo que sabe a vontade do seu Senhor, ele será recompensado com muito mais. Você sabe o que Deus quer de você, querido? Ele quer que você dê para Ele toda a glória, no seu trabalho, na sua família, na escola onde você estuda, aonde quer que você vá. Deus quer que você dê para Ele toda a glória. Deus quer que, aleluia, Ele seja glorificado lá. Terminou o nosso tempo, queridos, mas eu quero simplesmente que você pense nisso nesta hora. Peço que simplesmente você pense nisso, e num ato de gratidão a Deus, abrace a obra dEle, abrace a causa dEle, aleluia. Não importa, não importa. Paulo diz: uns pregam por vanglória, outros pregam de boa mente, uns pregam dessa, outros pregam daquela maneira, e Paulo diz: não importa. O que importa é o que você está fazendo. Deus está olhando para você, Deus está olhando para dentro de você, Deus está olhando para a gratidão do teu coração, Deus está olhando para dentro de você nesta hora. Feche seus olhos, eu quero orar por ti. Se você quiser vir aqui à frente,
Você que foi como eu confrontado por esta palavra. Deus me quebrou nesta manhã, irmãos, enquanto meditava nessa palavra. Deus me fazia em pedaços e dizia: meu filho, eu quero que você entenda que o trabalho que eu estou fazendo é para o seu bem. Pode vir aqui à frente, irmãos, pode chegar mais aqui. Eu quero orar por você nessa noite, porque eu quero orar por mim também. Quero que vocês orem também por mim, para que o Espírito Santo possa me capacitar a cada dia, para que eu possa olhar e reconhecer a grandeza do meu Deus, no serviço que para Ele presto, que Ele faço. Eu te convido a vir aqui à frente, enquanto o louvor vai cantar agora, eu vou orar já por vocês. Mas você que foi quebrado por esta palavra, você que foi confrontado, só de você pensar que não tem orgulho no seu coração, você já tem. Pode chegar aqui perto de mim, de frente aqui, irmãos, vem cá.